Nesse vídeo, vou falar sobre os princípios de ensino de língua. Quando desenvolvemos um material didático, além dos princípios de aquisição, nós precisamos também considerar os princípios de ensino de língua. Thomson segue 4 princípios de ensino de língua, importantes no desenvolvimento de materiais. A seguir, vou falar sobre cada um deles. O primeiro princípio de ensino de língua diz que o conteúdo e a metodologia presentes no material devem estar de acordo com o objetivo do curso e com as necessidades e desejos dos alunos. Para a imersão dos aprendizes no idioma, devemos considerar o inglês autêntico, ou seja, aquele que não foi criado com o propósito de ensinar língua, sendo, portanto, uma representação do uso real da língua. Além disso, precisamos também expor os aprendizes a diferentes experiências com a língua. O professor, ele precisa olhar para os materiais como recursos e não como um roteiro a ser seguido rigidamente, permitindo assim que ele e o aprendiz possam fazer escolhas, o que garante a autonomia dos aprendizes e do professor em sala de aula. E é por isso que o material deve ser flexível, para que o professor possa adaptar, modificar a atividade segundo a turma que ele está dando aula, uma vez que nenhum aprendiz é igual e cada turma possui um objetivo e uma necessidade diferente. O segundo princípio de ensino de língua diz que o auxílio ao aprendiz para desenvolvimento linguístico e não somente aquisição linguística. O material ele deve possibilitar que o aprendiz use a língua em diversas situações, possibilitando o desenvolvimento e encorajamento do uso de habilidades avançadas, como, por exemplo, o uso das representações mentais, que é muito comum na primeira língua, a gente consegue fazer as representações mentais facilmente, porém, quando estamos aprendendo outra língua, uma língua estrangeira, é muito mais difícil. Também é importante o desenvolvimento do discurso interior, que é a reflexão do aluno, conexões, interpretações, avaliações e etc. Além disso, deve haver oportunidades de uso da língua, e não somente a prática de formas e funções. O aprendiz deve aprender a usar a língua de modo que ela seja significativa para ele. E os materiais também devem auxiliar o professor a avaliar e dar um feedback construtivo para o aluno. O feedback também pode ser feito pelo próprio aluno, como uma autoavaliação, e, e também pelos colegas da turma. O terceiro princípio de ensino de língua diz que os materiais devem dar oportunidade de aprendizado que auxiliem os aprendizes a se tornarem mais maduros, mais críticos, mais criativos, mais capazes, mais confiantes, sendo que os materiais também devem ser multidisciplinares, ou seja, eles não devem ser limitados à aprendizagem de língua. Eles devem incluir atividades da área de conhecimento e de interesse do aprendiz. Além disso, as atividades elas precisam auxiliar os aprendizes a desenvolverem habilidades que possam ser usadas em outras áreas de estudo, em atividades profissionais e atividades de lazer, como por exemplo, a criatividade, a análise, a liderança, a coordenação. O quarto princípio de ensino de língua diz que o professor ele precisa estar apto a personalizar e localizar materiais, além de adaptá-los às necessidades, desejos e preferências dos aprendizes. Portanto, os materiais eles devem conter ideias e até mesmo um banco de atividades para que o professor possa fazer isso. O material torna-se assim um auxílio ao professor, no que diz respeito à sugestão de maneiras de trabalho, maneiras de preparar a aula, levando em consideração o nível do aprendiz, a velocidade de aprendizado e, claro, as próprias escolhas dele.
Agora que eu já apresentei os 4 princípios de ensino de língua, eu vou propor 2 perguntas para reflexão sobre o que foi apresentado no vídeo. A primeira pergunta é: pense no material didático que a escola onde você trabalha utiliza. Você acha que ele foi planejado segundo os princípios de aquisição e de ensino de língua propostos por Thomson? Por quê? A segunda questão é: quais aspectos presentes nesse material você poderia relacionar com os princípios que foram apresentados nesse vídeo?